Olá, amigos e amigas. Vamos começar mais um Fotocast comigo, Alexandre Vidal. Hoje eu vou bater um papo muito interessante com uma amiga de negócios. Gostei do termo. Gostou? Funciona bem. Juliana Leão, seja bem-vinda ao Fotocast, Juliana. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Estúdio lindo, né, gente? Tô apaixonada. Que bom. Seja bem-vinda. Gostei muito do seu sobrenome também, porque eu gosto de leão e eu sou leonino. Ju Leão. Olha só, gostei. Vou aderir. Conta um pouquinho da sua história pra gente e pro meu público. Então, bora lá. Por onde você quer que eu comece? Nosso público. Começa lá para adolescência, 14 aninhos, 15 aninhos, já que você é um avatar, né? Veio de Nárnia, tem uma história diferente, porque não é qualquer um que conquista, né? Isso é uma conquista, né? E consegue as coisas que você... Isso aí é mérito, né? Obrigada, Ale. Eu tenho uma brincadeira, eu uso até essa figurinha, sorte, porque a gente trabalha doidado, corre atrás, estuda e ainda escuta assim, o Vidal é um cara de sorte, trabalhou com o Ronaldinho Gaúcho, o Vidal tá na Olimpíada, é um cara de sorte, o Vidal trabalhou, é um cara de sorte, então vamos lá. Pessoal, só vê a ponta do iceberg, né? Conta aí a sua sorte. Então, bora lá. Mais uma vez, obrigada por estar aqui. E sabia, Ale, que o meu sonho de infância, assim, desde criança, acho que quando eu tinha uns 4 anos, eu pedi um telescópio para minha avó. Porque eu amava ver as estrelas e tudo mais. E o meu sonho era fazer aeroespacial no ITA. Você morava? Em Fortaleza. Fortaleza. E lá em Fortaleza foi onde eu cresci, passei na faculdade, porque eu moro em Curitiba hoje, mas eu moro, 3 anos. Fui abrir uma filial das agências, mas eu já tô pulando aqui a história. Enfim. E aí eu era apaixonada pelos estudos dos astros, pelas estrelas, e eu queria fazer aeroespacial no ITA. Porém, quando eu tinha 14 anos, e olha que coisa engraçada, né? Foi quando eu fiz a inscrição do vestibular. Eu sou fã de iPhone, sou fã da Apple, adoro Steve Jobs, acho um cara fantástico. E aí a minha mãe fez o seguinte desafio, e veja como eu sou competitiva. Ela falou assim, olha, se você passar na faculdade esse ano, e eu estava no primeiro ano do ensino médio, eu te dou um iPhone 6, que o iPhone ele lança todo setembro, né? E eu era fãzona, e até hoje eu sou usuária da Apple. E eu falei assim, tá, em quantos vestibulares você quer que eu passe? E eu estudava em escola militar, né? E tem todo um ensino diferente. E me inscrevi nos vestibulares, acabou que eu acabei passando na Universidade Estadual do Ceará, que na época era o 3º melhor curso de business do Brasil. Fui fazer administração. Obviamente que tem todo um rolê, né? Porque, na época, o MEC proibia. 1 ano depois que eu passei, o MEC, ele proibiu. Mas, se você comprovasse que você tinha conhecimentos de ensino médio, eu fiz uma prova de 180 questões, era, quase um Enem. E como eu tinha menção em Olimpíada, que a gente era obrigado a fazer na escola militar, eu já falava 2 idiomas na época. Enfim, tudo contribuiu e a aprovação também no teste, para que eu pudesse cursar a faculdade. Tanto que no meu histórico é muito engraçado. Em todo canto que eu tenho que aplicar, mas só tem o histórico até o seu 1º ano do ensino médio. Cadê o 2º e o 3º? Daí eu não precisei fazer, que eu fui direto para a faculdade. Começou aí a sorte, né? Sorte. E aí, bom, depois disso, eu comecei a estagiar no meu primeiro semestre da faculdade. E eu queria entender muito, foi aí onde eu me apaixonei por pessoas e desenvolvimento humano, porque eu queria entender por que diabos tinham contratado uma guria de 15 anos, sem experiência alguma. Eu era uma grande empresa, era a empresa que administra os shoppings Iguatemi, em Fortaleza, era bem grande. Sim. E eu trabalhava do ladinho do RH. Eu era muito apaixonada, assim. Por que me contrataram? O que eu tenho de especial? Como é que eles avaliam o potencial das pessoas? E aí, onde foi a dualidade, né? Na faculdade, a gente era curso espelho, a ADM Soluções, que é a empresa júnior da universidade que eu estudei, é conhecida no Brasil inteiro, assim, como um grande referencial. Só que quando eu ia para a faculdade, eu percebia que algumas coisas que eu estudava lá não eram aplicadas no business, de fato, no mundo dos negócios. E não, fui muito julgada, obviamente, né? De que, você não está dando a devida atenção para a faculdade que você lutou tanto para conquistar.
Só que foi aí onde eu vi o viés empreendedor, empresário, enfim, eu sempre fui muito, minha cabeça sempre foi muito inquieta. Alguns dizem que é TDAH, outros dizem que é o QI, que é diferente, mas enfim, independente do nome que queiram colocar, a minha cabeça ela sempre foi muito agitada. Então, em determinado momento, acabou meu estágio e eu estava pensando o que eu queria fazer. E eu tinha passado por um período também bem difícil. É algo que eu geralmente não costumo falar porque eu não gosto de me vitimizar, mas eu passei por um período de depressão. Imagina, eu tinha, sei lá, 17 para 18 anos e muita coisa na cabeça de uma pessoinha só. Então, eu passei... Mas o planeta passa por esse problema, né? Depressão, e é uma colada na outra, né? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade. E engraçado você trazer isso, porque o Brasil ele é o país mais ansioso do mundo. Mais de 80% da nossa população sofre com algum tipo de transtorno. Por coisas boas que vão acontecer, ansiedade pela insegurança, pela instabilidade, tudo gera ansiedade. Sim, e o ritmo também, Alexandre, do que a gente vive. Porque imagina, o tempo todo, o volume de informações, a própria tecnologia avança cada vez mais rápido. Então, hoje, por exemplo, se a gente pega o celular, estava lendo um artigo esses dias do TikTok, e as pessoas ficam com ansiedade para assistir novos vídeos. Então, é um volume de informação muito rápido que a gente tem hoje. As pessoas, elas ficam muito aceleradas, e vem também uma coisa muito da minha geração, né? Talvez a sua também sofra, mas eu sou geração 99, é o quê? Geração Z, não é isso? Eu acho que é. Não sei. Mas, enfim, as pessoas têm muito essa comparação, por exemplo, na minha geração. Porque fulano tem 25 anos, então se ele conquistou um carro zero, eu tenho que ter também. E fica aquela autocobrança, aquela pressão. Com a pandemia, também não preciso nem falar, né, que tudo se acentuou. Então, o tempo todo parece... Você já percebeu? Parece que a gente está correndo o tempo inteiro. Parece não. A gente vive numa correria, poxa, a gente vive numa correria. E sem querer te cortar, você falou da sua paixão pela Apple, né, pelo Mac, e coincidentemente, ontem, só para puxar o sono, eu sou assim, quando eu quero puxar o sono, eu coloco uma meditação de um irmão meu, o Sandro e a Carol, e geralmente no Spotify tem um playlist ali deles, é uma oração muito boa, coloco baixinho, acendo um incenso. Mas ontem, quando acabou ali o playlist, eu ainda estava com um pouquinho de sono. A conselho de uma irmã também querida, a Marcita, eu adotei um gatinho de 2 meses. Eu botei o nome de Lion e meu filho quer que o nome seja Rick. Então ele tem nome e sobrenome, Rick Lion, é o Adorei. nome do gato. E ele ainda estava serelepe ali, porque sai de um abrigo, vai para um lar. E aí eu coloquei para ver o filme do Steve Jobs. E é muito bom aquele filme, né? Na verdade, eu gosto muito daquela parte final ali, né? Eu tenho esse pedaço... postado até nas minhas mídias. Quem me deu foi outro irmão querido que eu amo muito, que é o Emerson Machado, e eu vou fazer, você se importa de eu trabalhar igual o Steve Jobs? À vontade. Então, dá licença. Vou trabalhar descalço. É isso. E tá tudo bem. É aquela frase, né, conhecidíssima. Que ele pegava o chinelo assim, ó? Sim. Então tá aí, ó. Não é só de meia não, tá? Descalço, Descalço, sentindo... igual a ele, tá? Pra ficar à vontade. Pé no chão, na terra. E vamos lá. Continua contando a sua história. Maravilhoso. Porque eu também me sinto um pouco revolucionário, diferente, fugindo um pouco os padrões. A gente tem que se renovar, se reciclar, mudar. E dane-se que os outros vão pensar, se isso trouxer a minha felicidade, é nisso que eu vou correr atrás descalço. Continua. Gostei da autenticidade. Eu acho que no mundo faltam pessoas autênticas hoje em dia. Eu gostaria de andar descalço, mas vão dizer que eu estou imitando o cara. Tem que ser o estilo próprio. Ok. Mas que legal trazer esse viés, porque aí vem outra parte da minha vida, que foi onde realmente eu sempre me sentia um guarda-chuva amarelo no meio de um monte de guarda-chuva preto. E aí eu te falo, demorou muito tempo para eu entender
algumas coisas que... E o que você está relatando, eu tenho o exemplo dentro de casa, meu filho tem 17 anos. Ele tem ansiedade. Exatamente por isso tudo que você falou. A correria, é muita informação, tem hora que ele acha que vai ser alguma coisa, daqui a pouco já tem outra opção. É muita informação. E muita cobrança. Eu entendo, eu não critico do meu filho com 17 anos ter ansiedade. O planeta, as pessoas que ele convive, o pai é ansioso, a mãe é ansiosa. Tu chega na escola, é um clima de ansiedade. É por isso que eu falo, o planeta está passando por esse problema. E a pandemia ajudou muito, né? Com certeza. E imagine, né? No meu caso, o que aconteceu? Lá atrás, na sua época, não teve a pandemia. Exato, mas foi um fator influenciador. E muita cobrança. E o que aconteceu especificamente comigo, Ale? Eu tava nesse movimento de... Mas a faculdade... Porque se você vê os fundadores, por exemplo, os fundadores da Uber, nenhum dos dois são formados. Mas na minha família, vinha a cobrança de... Porque, perceba, o sistema, ele ensina o adolescente de que ele tem que passar na faculdade. Porque, pelo menos de onde eu vim, era basicamente o seguinte... Você tem que... Minha mãe, eu cresci com a minha mãe falando, se você não passar na faculdade pública, eu não vou pagar uma faculdade particular para você. O que eu posso investir em você tá sendo aqui agora. Então, eu cresci com aquilo. Eu tenho que passar na faculdade, eu tenho que me formar. E aí, você tem que se formar, não importa em quê, mas você tem que passar numa universidade. E começa daí. O adolescente, ele já começa nessa cobrança. Pelo menos, da minha criação foi essa. E aí, depois disso, eu entrei na faculdade, tive minha primeira conquista. Mas foi onde o meu lado empreendedor começou a aflorar. E o lado empreendedor, no meu caso, é um lado de que talvez despender tanto tempo... Não tô falando que a faculdade não é importante, não é isso. A faculdade eu acho super necessária, acho fantástico quem segue carreira acadêmica, enfim. Mas é aquela questão de fit, não era o meu caso. E o que eu percebia? Foi a minha primeira vez que eu tive um insight de oportunidade de negócio. Por exemplo, eu entrava no Uber, às vezes, para ir em algum lugar, e eu começava a conversar com a pessoa, e eu falava, é porque eu sou engenheiro, eu me formei e tudo mais. Eu falei, tá fazendo Uber? Sim, porque não encontrei emprego. Mas por quê? E aí, não sei o quê, não tive oportunidade. Aí eu vim aquele estalo. Falei, mas você sabe o que é um Six Sigma, um Lean Manufacturing? São coisas técnicas da área de engenharia. Cara, não. Você estagiou? Não. Fez parte de empresa júnior? Não. Você, entendi. Então, o que tá faltando? A nossa educação, né, de modo geral, o que é? Estude, passe na faculdade, você tem que ser um engenheiro, porque engenheiro ganha bem. Um advogado, porque advogado ganha bem. Um médico. Mas não necessariamente era o que as pessoas gostariam de fazer. Sim. E aí, eu abri a minha primeira empresa, pós-pico de depressão, assim, bem bad mesmo. Eu identifiquei essa oportunidade de, e se a gente levar informação para essas pessoas, orientar, mentorar de fato, para que elas possam se recolocar no mercado de trabalho, na profissão que ela escolheu. E nisso, eu lembro que no meu primeiro mês, eu faturei, vindo de uma depressão, 6 mil, líquido, só com o meu celular. E mentorando pessoas. Sempre fui apaixonada pelo comportamento humano. E esse foi o meu primeiro negócio. E eu pensei, caramba, e vinha muito a felicidade no meu coração. Acho que não era... O dinheiro eu sempre entendi como consequência daquilo que a gente faz, sabe? Quando a gente faz com amor, é consequência. Vai e coloca o teu coração em tudo. E eu acho que era muito genuíno. Então, quando as pessoas falavam, Ju, eu vou ter uma entrevista. Ju, eu não tô acreditando. Caramba, me recoloquei. Postava lá no LinkedIn, não sei o quê. E, nossa, aquilo pra mim era o mais fantástico. E isso foi me tirando da depressão. Porque eu comecei a ver que em mim tinha um certo dom, talento, não importa o termo para isso, mas que ajudava as pessoas de alguma forma. E isso foi me enchendo novamente de energia, mas com energia boa. E aí, contratos em contratos, isso a gente assessorou mais de 400 pessoas no Brasil inteiro. Quando eu tinha uns 18 anos, eu assessorava executivos de 40 anos de carreira. E eu me lembro que nessa época também foi um dos fatores contribuintes para a minha ansiedade. Hoje eu tenho 23 anos, então não passou muito tempo disso, mas eu ainda sou. Mas nessa época você trabalhava
para uma empresa. Não, era a minha empresa. Sua empresa. Isso, eu cheguei, tive funcionários, tinha equipe de marketing, as outras pessoas também, psicólogos que me ajudavam. Com 18 anos. E se você me perguntar, o insight foi disso, de perceber que eu pegava Uber e a galera tinha formações e não trabalhavam na área. E eu acho que aí vem de Deus, né? Independente de religião, eu tô me encontrando, assim, tenho um viés cristão, meio budista e tudo mais. Mas é nessas horas que eu entendo que tem um propósito maior de Deus. Porque, Ale, eu estava em depressão, eu tinha passado por... Eu tomava 7 remédios numa época. Nenhum fazia efeito. E minha família estava preocupada. E o que me tirou desse buraco foi literalmente... Eu não tinha nem força, nem energia, mas ajudar as pessoas. E eu não estou falando num discurso bonitinho. Mas é porque realmente, quando eu me sentia útil e que eu via aquelas pessoas, tipo... Poxa, eu estou realizando o meu sonho. Eu comecei a trabalhar na minha área por sua causa. Nossa, aquilo enchia o meu peito de gratidão e eu fui crescendo. E aí, beleza. A empresa estava rodando, já conseguia... Ajudar o próximo faz muito bem. Muito. Muito bem. E quando a gente fala de propósito, que daí... Esses dias eu conversando com o pessoal da empresa que eu sou advisor, empresa de blockchain, e é uma galera, assim, bem tech, né? Só que a gente entrou num assunto mais comportamental, assim, e a gente estava conversando, né, sobre quando a gente tem um propósito pré-definido e que a gente entende por que a gente veio no mundo, quando a gente começa a entender isso, a gente consegue direcionar as nossas atitudes e o nosso combustível é exatamente isso, o bem que a gente coloca no mundo. Então... É muito difícil, né, Alexandre? Você já parou para perceber que ser uma pessoa boa, ela despende bastante energia. Porque o ser humano, ele tem uma tendência muito fácil. Se a gente não lutar contra o nosso ego, contra a vaidade, contra as coisas, realmente, os frutos da nossa vaidade, da arrogância, do ego, se a gente não lutar contra isso, a gente deixa isso contaminar, tomar conta, e a gente pensa que são coisas que a gente se torna, o orgulho principalmente, acho que é o maior veneno do ser humano. E tem um detalhe nisso daí que eu percebo muito, inclusive esses dias eu estava refletindo, a gente quando é forte ajuda muito, ajuda as pessoas, quando a gente tem uma fragilidade, as pessoas não ajudam a gente, porque como a gente é forte, acha que a gente não precisa de ajuda. Isso a gente estica a mão para todo mundo, abre a janela para ajudar aqui, abre a porta de casa, bota... Eu boto amigo para dormir na minha casa porque tá com problema. Mas na hora que você tá mal, ninguém te ajuda porque acha que você não precisa porque você é forte. E entenda também que essa situação... Ser forte demais e ajudar os outros, às vezes tem isso daí. Tem isso. E tem a questão também da... É nisso que a gente não pode deixar de fazer o bem, é uma coisa que eu coloquei muito na minha cabeça, porque se a gente for pensar sobre ingratidão, são 2 coisas para serem trabalhadas. As nossas expectativas, porque não é que a gente fez algo de bom para alguém que ela vai nos retribuir. Às vezes essa pessoa ela não tem essa consciência de que a gente está fazendo demais por ela. Às vezes ela está passando por um momento e tudo bem, então a gente tem que gerenciar as nossas próprias expectativas. E a segunda é que, por exemplo, uma coisa que não faz sentido pra mim de maneira nenhuma é vingança. Porque o que eu acredito que a vida funciona? Existem karmas e karmas. Se eu sou casada com você, Alexandre, e eu decido por algum momento te trair, você pode ser uma pessoa mais evoluída que eu e falar assim, Juliana, estamos terminando o nosso casamento, estou pedindo divórcio, e você não precisa me trair de volta pra descontar, digamos, aquele mal que fez. Só que eu, Juliana, não vou ficar abatida disso. Eu acho que em algum momento o universo ele me traz de volta aquilo que eu fiz contra o outro e vai fazer exatamente onde dói. Pode não ser equivalente da mesma maneira que eu dei, mas eu vou receber aquilo. Na Bíblia tem você colhe aquilo que você planta. Sim. Então, o que importa, Alexandre, nesse sentido, para mim, é continuar ajudando. Por mais que aquela pessoa não soube agradecer na intensidade, talvez, que ou você esperava, enfim, sim, tudo bem, eu entendo, mas eu não vou deixar de ser uma pessoa boa ou de me propor a dar o meu melhor todos os dias. Pode mudar por causa do erro dos outros. A gente faz a nossa parte. Exatamente. E a vida, o universo, enfim, se adequa em botar aquela pessoa novamente na mesma situação para que ela aprenda. Elas que têm que refletir. Esse problema,
ele não é nosso, acaba que é um problema dessa pessoa. Só que a gente não quer abraçar nosso. o mundo, né, Alexandre? É. A gente quer E ajudar. tem muita gente ingrata, isso daí, ainda mais a gente que trabalha com público, com pessoas, né? Eu tenho ressignificado o termo ingrato para pessoas que ainda não entenderam. Porque, às vezes, a pessoa realmente... Aí tem um podcast que eu gosto também, que eu ouço todos os dias, que ele é um podcast internacional, meio budista e tal. E ele fala exatamente sobre a empatia. Tipo assim, você entende o que o outro está passando? Então, eu comecei a tentar me colocar no lugar de que, às vezes, o outro, ele tá passando por um estado, às vezes ele não tem tanta consciência quanto eu tenho, porque ele ainda tem uma longa estrada para evoluir. Então, ele precisa passar por outras situações para entender aquela situação. Então, às vezes, o destino também coloca ele diversas vezes, o padrão, né? Quantas vezes eu na terapia falei de padrão? Várias vezes passando por aquela mesma situação e eu não entendi onde é que eu estava errando para eu passar aquela situação tantas vezes. E hoje eu entendo que algumas pessoas, isso não é uma questão que eu sou superior ou não, é porque algumas pessoas estão se desenvolvendo em algumas partes e eu estou me desenvolvendo em outras. Mas isso não impede de que eu tente ajudar. Agora tem aquela, não dá para ajudar quem não quer ser ajudado. E outra coisa também, tem gente que vive num ciclo, não enxerga que você tem que aprender com erros, senão você fica repetindo e botando sempre a lamúria, né? Sempre botando a culpa nos outros. Pô, o cara perdeu a carteira de habilitação e foi pego de uma blitz lei seca. Ah, a culpa é do governo. Não, a culpa é tua, cara. Sabia que ia para uma festa, ia beber e ia de Uber, gastava mais uma merreca e ia de Uber. Agora vai ficar lamuriando, botando culpa no governo. Não, tem que aprender com os erros. Quando acontece algum turbilhão assim na minha vida, eu fecho a cortina, fico um pouquinho quieto, faço, né, a resiliência e a reflexão, né? Para ver aonde que eu posso fechar a janela, né, ou uma porta que está entrando esse vento gelado, ruim. Eu procuro fazer essa reflexão, entendeu? E aí vou me blindando. E aí as pessoas às vezes falam assim para mim, mas você é tão espiritualizado, né? Eu considero espiritualizado porque eu frequento várias religiões e procuro consumir, degustar o melhor de cada uma. E acontece isso contigo. Fala, gente, não é porque eu sou espiritualizado que eu estou blindado, que eu sei de tudo. Sou um ser de luz. Porque se eu fosse um ser de luz, eu não estaria aqui. Eu tenho apenas a maturidade e a consciência de que se eu estou passando isso, é porque eu tinha que passar. E eu tenho algo a aprender com isso. Eu tenho algo a aprender e, às vezes, essas coisas acontecem porque são novos ciclos. Você tem que virar uma página, porque com certeza é um novo ciclo. Romper aquele padrão para que coisas novas possam vir. E olha, eu sou uma pessoa muito racional, Alexandre, muito pé no chão. Eu sou taurina, né? Ascendente em leão, tatuagem aqui também, sobrenome. Mas eu sempre fui muito lógica, muito racional. Tem um leão tatuado aqui no peito. Olha, as coincidências, né? Que a gente vai descobrindo que não é coincidência. Eu sou filho de Xangô e o leão tem o símbolo de Xangô. Eu tenho um leão com uma coroa. Que incrível. É o rei, né? O rei da selva, enfim. E o que a gente aprende com tudo isso, né? Com os padrões. Você trouxe um termo muito legal, que é resiliência. Foi outra coisa também que eu aprendi a ressignificar no meio dessa minha trajetória. A resiliência é um conceito da física, que é basicamente a capacidade da matéria, quando ela sofre algum tipo de choque, de retornar para o seu estado original. E aí eu li um livro que se chama Antifrágil, do Nassim Taleb. Ele é um escritor árabe. Você já leu? Não. Eu adoro. Olha, minha linguagem do amor é presentes. Eu vou dar de presente para você. Tá bom. A antifragilidade, ela fala sobre o conceito de quê? De que toda vida que você passa por alguma coisa, a resiliência você volta para o estado normal. Mas quando a gente fala de evolução, vem aí o conceito da antifragilidade, que é, ok, eu passei por determinada situação. O que eu aprendi com isso? Eu vou me tornando não mais forte, mas mais antifrágil. Porque quando a gente passa por uma situação, às vezes machuca, dói. Mas quando a gente passa por ela de novo, ou por ela de outra forma, outra perspectiva, a gente já está mais antifrágil. Então ela dói menos. E cada vez mais a gente vai se tornando menos frágil.
Porque a resiliência, ela fala sobre você Com voltar ao certeza. normal. A antifragilidade, você evolui a partir do momento que você passa por determinadas situações. Então, eu também acredito muito nisso, a lei de que cada coisa acontece. Nenhuma das pessoas que passam na nossa vida é por acaso. A gente sempre tem algo a aprender ou a ensinar, ou os dois. Então, uma das coisas que eu coloquei na minha cabeça é que eu não questiono mais. Se eu passo por determinada situação, eu só me atento para não passar por ela de novo. Que aí eu já sei que eu errei alguma coisa. E eu me cobro bastante também para não repetir. Olha a ansiedade, porque a gente também ainda é um ser humano. Não, eu sei, ser humano está sujeito a erro, mas tem coisas que a gente passa que não dá para repetir. Tem erros assim que a gente comete, que a gente tem que fazer uma reflexão e se cobrar a maturidade de falar, não, pelo amor de Deus, eu não vou repetir isso de novo, eu não posso cometer esse erro novamente. Com certeza. E aí é o momento que você vê que você começa a evoluir. Eu vindo para cá, eu estava conversando com uma pessoa que as últimas 3 vezes que a gente conversou, só falava de problema. Aí eu escutei. Na primeira vírgula que respirou, que deixou eu falar, eu falei assim, você reparou que o outro dia você veio conversar comigo na situação assim, assim, assim? Ah, lembro. Você se lembra que anteontem você conversou comigo de uma situação também assim, assim, assado? Olha, hoje você está conversando. Já reparou que você não está emanando para o planeta nada positivo? Você só está vendo o lado negativo e a vida é um sopro. Então, tenta parar de só falar e olhar para o problema. O problema está aí, a gente já sabe, vamos tentar encontrar uma solução, mas em paz. Pelo amor de Deus, em paz, Exato. tranquilo. Faz uma reflexão aí. Obrigado, a correria, isso, aquilo, outro. Eu falei, mas faz isso, vai em paz. Eu estou indo gravar agora um podcast, deixa eu manter essa sintonia da paz e vamos embora. Exatamente. Olha, eu falei que eu sou uma pessoa muito racional, muito lógica, né? Só que eu percebi, realmente, a gente sempre conhece aquela pessoa que sempre tá reclamando de tudo. O tempo todo reclamando, aí reclama porque o negócio caiu, reclama que a cadeira quebrou. E aí eu fui tentar e eu percebia que aquilo dava uma energia ruim, que não era legal estar perto de pessoas que fazem isso. E aí a PNL, a física quântica também fala, né? Tem um estudo que é fantástico, que é de quando a pessoa falava perto de um copo de água, coisas boas e coisas ruins. Até o comportamento da água, ele muda. Você acredita quando a gente tá ali com negatividade, expondo e falando coisas negativas? Eu acho que tudo... É uma palavra que eu detesto, mas mindset, né? Que é o modelo mental. Quando a gente aprende a reprogramar a nossa cabeça, de ao invés de quando acontecer uma situação, a primeira coisa ser reclamar, vamos entender por que isso aconteceu. E ao invés de ficar focando no problema, vamos encontrar a solução. Beleza, o problema tá aí, ele não vai mudar. Vai mudar a minha resolução, a solução para aquele problema, como eu me comporto diante dele. Então, eu acho que são hábitos bons que a gente pode trazer para nossa vida, né? E foi o que eu tenho aprendido, na verdade, nesses últimos 2 anos, assim. Problema todo mundo tem, Aí tem gente que, desculpa, tô com problema, agora eu vou pro bar, vou encher os cornos. Não vai resolver problema nenhum, pelo contrário, vai para casa, toma um banho, entendeu? Senta num canto, ou deita na cama e faz uma reflexão para tentar no dia seguinte resolver o problema ou sair dessa situação que ele se encontra de problema. Exato, porque no outro dia saiu para beber, no outro dia você vai acordar com ressaca, o problema vai continuar lá, vai gastar dinheiro, vai se sentir péssimo e o problema vai estar lá ainda. Então, eu tenho tentado fazer isso, tirar os hábitos ruins e trazer hábitos bons, né? Então, parar de reclamar, ou parar de tomar decisões impulsivas. Eu tenho isso, né? A gente que sofre de ansiedade sabe muito bem que controlar ela não é fácil. Então, seja a meditação, ou então aprendi a andar de bicicleta com 23 anos. Tá aí, ó, o pessoal fala, não sei o quê. Eu não sabia andar de bicicleta. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Olha só. E aí, agora eu tô nisso. Fiquei super triste que vim aqui pro Rio e tá chovendo. Mas eu pensei, nossa, quando bater aquela ansiedade, eu vou pegar uma bike, vou andar ali na orla, sentir o vento. E a gente vai encontrando formas de contornar as nossas fragilidades. Mas essas bikes que tem para andar aqui no Rio de Janeiro não tem rodinha não, hein? Aquela...
Pra quem tá aprendendo. Você já tá andando direitinho? Já tô. Eu tava agora em Santa Catarina. Mas tem buzina, tem bri. Tem buzina pra você andar e não sair atropelando os outros na ciclovia. Nossa, vai ser fantástico, Deus né? sabe o que faz, de repente botou a chuva pra tu não sair andando de bicicleta. Ela aprendeu a andar de bicicleta no condomínio e aí vai chegar no Rio e querer andar a orla toda. Então. Deus falou, peraí, deixa eu poupar alguns problemas, deixa eu botar... Deixa ela ir gravar o podcast sem ralar. Ela vai ficar até domingo no Rio, aí olha só, tempo ruim no Rio até segunda. Quando ela aterrissar lá, o céu abre. Não, mas é isso. Eu aprendi a andar de bicicleta e agora eu tenho encontrado formas de contornar a minha ansiedade, que é baixa aquela crise, às vezes, principalmente eu sou independente financeira da minha mãe desde os 16. Eu moro sozinha em Curitiba e às vezes, eu falei na terapia esses dias, né, que, poxa, eu coloco a cabeça no travesseiro, aí eu penso, putz, eu emprego pessoas, né? Putz, tem o meu futuro também, né? Se eu não fizer por mim, quem que vai fazer? Que não tem saia da mamãe pra voltar e dizer, mamãe, tô indo aí pra Fortaleza. Não dá. Principalmente que minha mãe é geminiana, então não dá mesmo. Mas é muita pressão, né, que a gente passa. E aí eu tenho encontrado maneiras de ir contornando, né, os desafios da vida. Durante o dia, quando eu tô acordada, eu tô fazendo o que precisa ser feito. Eu vou lá, faço reunião, corro pra cá. Mas quando eu boto a cabeça no travesseiro, eu penso, putz, eu não posso me dar o luxo, né, de ficar mal. Eu tenho pessoas que eu emprego, eu tenho pessoas que precisam de mim. E aí é onde vem o combustível novamente, de que, putz, eu tenho algo a cumprir aqui. Se você me perguntar, Lê, eu não sei qual é o meu propósito. Eu sei que eu tenho tentado descobrir o meu propósito todos os dias. E eu tenho seguido o meu coração. É isso que eu tenho feito. E tudo que eu me proponho a fazer, eu coloco todo o meu coração. E, obviamente, todo mundo passa por situações e que não são... Putz, eu moro sozinha numa casa que tem 3 andares, porque meu melhor amigo tá na Irlanda, fiz ele estudar tecnologia e agora eu moro na casa dele. E uma vez me perguntaram assim, Ju, você não sente falta de ter alguém te esperando quando você chega em casa? Putz, aquilo acabou comigo de uma forma... Adota um gato, que nem eu. Então, ó, eu defino as pessoas de 2 maneiras diferentes. Quem adota cachorro e quem adota gato. São 2 personalidades diferentes. Não, olha só. Então eu vou te deixar mais confuso para você fazer uma análise. Eu tive cachorro a vida toda. Uhum. Aí a princesa, que era uma Staffordshire, que é uma raça inglesa conhecida como Nanny Dog, faleceu em novembro. Aí eu fiquei muito triste, falei, não vou ter mais cachorro. Aí adquiri é lamentável cachorro e gato não viver 80 anos, 50 anos, viver igual o ser humano, né? Assim, pô, a vida morreu toda. Com 70 anos, morreu com 50. E aí eu falei assim, pô, vou arrumar um bicho que viva bastante para eu não sofrer. Adquiri um jabuti. Juro, eu tenho. Ele vive 100 anos. Sagô. Excelente. Veio desse tamaninho, já tá com 2 anos, já tá um jabutizinho grande. Vai passar pro meu filho, pra neto. E gerações é herança. Porque, pô, ele vive igual cachorro, anda atrás da gente, escuta, tá dormindo, escuta o timbre de voz, né? Eu cheguei em casa, sai da toca, sai debaixo da poltrona. Eu nunca tive gato. Nunca tive gato. Apesar de vários amigos e amigas falarem coisas do gato. O Netflix tem um seriado de gato que é muito interessante, né? E aí acabou que numa terapia, a dona Marcita falou pra mim, seria muito bom nesse momento você ter gato. Talvez aí eu falei, adotar um gato talvez. Filhote. Ela falou assim pra mim, e se tiver um preto, adota o gato preto, que todo mundo tem preconceito com gato preto, né? Ver gato preto, ih, meu Deus, é azar. Não, o bichinho só é pretinho e lindo. Pô, geralmente gato preto com os olhos claros, tudo. Eu juro que eu procurei. Eu juro que eu procurei um gato preto. E aí eu levei 2 dias. Acredita que, pô, minha mãe é vizinha de muro. Eu moro num condomínio, ela mora... Só tem uma ruazinha assim. Vizinhos. Ela entra na minha casa. E aí, meu filho, como é que você tá?
depois que eu já tinha descoberto o negócio da minha saúde, aí eu falei assim, poxa, mãe, tô sentindo falta de um bicho, tô me sentindo sozinho em casa no dia a dia, porque quem tem cachorro a vida toda sabe o que eu tô falando, é teu parceiro. Você vai no banheiro, tomar banho, ele fica deitado, você vai ver televisão, Netflix, pô, tu come pipoca, ele tá comendo junto contigo, pô, tu tá acompanhado. Tu vai pra cozinha cozinhar alguma coisa, o cachorro tá junto com você, e se tu tá cortando um queijo agora, já tá pedindo, é aquilo. Ele interage muito, né? Sim. E eu achava que gato não. Aí eu comentei com a minha mãe, pô, eu tô me sentindo um pouco sozinho, tô pensando em ter um bicho. Aí minha mãe, pô, então pega outro cachorro, não sei o que. Eu falei, não, mãe, deixa quieto aí, porque a Marcita falou um negócio comigo e eu tô refletindo. Ela, o quê? Eu falei, estou refletindo, fica... Aí parei pra pensar. Aí fui lá nos meus amuletos, perguntei sim ou não, aí disse sim. Aí quando eu cismo, pô, eu saí num domingo, entrei em vários Instagrams de acolhimento de animais, né, que são doados ou que eles recolhem para doar, corri atrás e aí não consegui, voltei para casa. Quando eu estava em casa, me entra um WhatsApp oferecendo esses filhotes para adoção lá no Rio das Pedras. Aí eu fui lá, fiquei apaixonado por um gato macho. E a gente acha que a gente branco, que escolhe, mas é amarelo, eles que escolhem a com gente. os olhos azuis. E, meu Deus, interage muito. Eu pensei que não. Também já passei numa loja, comprei os brinquedinhos todos, comprei a ração super prêmio, sachê de comidazinhas umedecida, patê, potinho, tudo. E não dá trabalho porque ele faz as necessidades na caixinha de areia, que não é areia, é um flocozinho de madeira. Eu tô bem feliz com gato. Agora, fala aí, você falou que tinha uma análise para quem tem cachorro, para quem tem gato. E para quem teve cachorro, tem gato e tem o jabuti. Qual é a sua análise? Então, são as mudanças, né? O ser humano, ele não permanece o mesmo a vida inteira. Eu puxei esse papo todo que você falou. Você sabe que tem uma característica para quem tem cachorro e para quem tem gato. Qual é? Sim. Geralmente as pessoas que têm cachorro, elas são mais extrovertidas. Porque o cachorro, ele tem esse temperamento, por mais que as raças sejam diferentes... Pula! E ele é mais companheiro, o gato não, o gato já é mais independente. Então, geralmente, reflete também a personalidade das pessoas. Minha teoria, posso estar completamente errada, mas você pode estar passando agora por um momento mais introspectivo. O que a gente estava comentando aqui um pouquinho antes da gente começar a gravação, né? Que você falou que, poxa, eu tô respeitando mais os meus momentos, então eu estou me resguardando mais. Essas mudanças, é completamente natural, né, Ale? A gente, em determinados momentos da vida, a gente tá mais... Que nem o Golden Retriever, né? Eu brinco que tem gente que tem a personalidade do Golden, que é brincalhão, tá em conjunto. Mas existem momentos da vida, eu brinco que são os invernos da nossa vida, né? A gente fica mais introspectivo, a gente precisa de mais tempo. E o gatinho, ele é um animal mais independente. Ele tá ali, ele te faz companhia, mas ao mesmo tempo ele sabe respeitar o espaço. Então talvez você esteja passando por esse momento em que você também tá precisando respeitar o seu espaço. E eu espero que ele escute esse podcast, porque ele 4 horas da manhã pula em cima de mim, quer brincar. 4 horas da manhã, pelo amor de Deus, meu despertador vai tocar às 6, e aí ele vai brincar, parece que é meio-dia, 4 horas da manhã, de ficar na dele. Poxa, Lion, tá complicado, mas é isso, é bom. Por que ela sugeriu o filhote? Porque o gato adulto ou adolescente, ele já é mais independentezão, o filhote ele ainda tem essa necessidade, porque talvez você... E se apega, tá? É um amor. E você precisava também desconstruir essa relação, né, desde o comecinho. Porque também se você pegasse um gato que não tivesse nem aí pra você, você também não ia gostar. Você ia ficar... Então, talvez a sugestão do filhotinho seja realmente isso, que ele tem mais energia, né? Então, até pra fazer essa sua adaptação. De sempre teve cachorro. Pô, e peguei com 2 meses, é um bebê, pô, desse tamaninho. E você acha que é a gente que escolhe, né? Eles que escolhem a gente. A gente bate o olho e aí ele cativa e acabou. O olhar, tudo. Aí a piscada devagar assim, pra dizer que tá tudo bem. Isso é um sinal do gato.
Incrível, Mas né? vamos continuar na área profissional. Aí você, essa empresa que eu perguntei pra você, se trabalhava para alguém, você falou, não, a empresa era minha. Isso. Qual era o nome dessa empresa? Então, era Leão Partners, levou o meu nome, obviamente. Eu tinha 18 anos, não tinha tanta criatividade para nome, né? E foi engraçado porque nessa época, e foi aí onde foi o primeiro despertar para o que eu faço hoje. O que eu percebia? Que para eu recolocar os meus clientes mais rápidos, os meus assessorados, eu precisava ter contato com o pessoal de RH, porque eles que contratavam. Então, eu comecei a criar inúmeras comunidades, e eu publicava no LinkedIn, né? Lá no LinkedIn eu sou blogueira, né? No Instagram não sou ninguém, no LinkedIn aí sim a gente tava falando da minha praia. E eu divulgava e falava, olha, gente, aqui é para esse grupo, pra gente trocar experiências, fazer benchmark, materiais de RH. E aí a estratégia, né? Levar toda essa galera, construir uma relação com o pessoal de RH, para quando eles divulgassem as vagas deles, eu mandava para os meus clientes e aí indicava eles, né? Gerando o ecossistema. Mas por que eu falei disso? Porque daí entra a questão das comunidades. Foi a primeira vez que eu trabalhei diretamente com comunidades, né? E construir relações, realmente levando o nome de uma empresa. E uma vez a minha mãe até falou, para você ter noção da magnitude que isso tomou. Eu tinha várias dessas comunidades, que era Leão alguma coisa, Leão Consultoria e as comunidades no Instagram. E aí, uma vez, a minha mãe atendendo um cliente, e aí a minha mãe foi assinar, e ela falou, seu nome é Leão, lembrou de uma moça que eu sigo no LinkedIn. Assim, minha filha, eu acho que trabalha com isso. Se você perguntar pra minha mãe o que eu trabalho, ela vai dizer que eu trabalho com internet. É isso. E ele tava falando de você. E ela tava falando de mim, ela falou assim... a pessoa, né? Era uma moça também, uma moça. Era coordenadora de RH da Federação das Indústrias do Ceará, que era cliente da minha mãe. Ela falou assim, que tem a minha filha se chama Juliana Leão, acho que ela trabalha com isso. Falou assim, é essa moça mesmo, você acredita? Todo mundo começou a imitar ela no LinkedIn, aí ela veio me contar. Eu falava, caramba, mamãe, nem imaginava o quanto isso, né, teve um alcance muito maior do que eu imaginava. Lógico. E eu recebia, nessa época, umas 5 pessoas dizendo assim, Ju, quando vagar uma vaga no seu grupo, tem esse diretor aqui de RH aqui da... chegou a ter gente de L'Oréal, de não sei o quê, era empresa grande, disputando vaga nos grupos, né? Poxa, legal. E isso, a gente tá falando de 5 anos atrás. Então, foi a primeira vez que eu trabalhei com comunidades, de uma forma muito intuitiva. Mas aí, entrando nessa questão de RH em RH, contratos, comecei a fazer processo seletivo também, porque eu tinha um networking já muito forte, então era mais fácil, mais rápido o processo seletivo. Existia lá no Ceará uma multinacional australiana do agronegócio, que faturava 2 bilhões aqui no Brasil, e eles estavam com 2 vagas de estagiário para Talent Acquisition, né, que é um nome bonitinho para recrutamento e seleção. E eu, sempre na vibe, né, eu já falava inglês e espanhol, mas eu sempre tive aquilo, né, eu quero falar inglês, não sei o quê. Eu falei, eu vou me inscrever, porque eu tinha feito um processo de recrutamento para eles, para contratar um engenheiro. Eu fechei a vaga muito rápido, porque eu já tinha uma pessoa ali de background. E aí eu falei, eu posso aplicar para a vaga de vocês? E aí eles me deram essa oportunidade, eu entrei como estagiária, falei, eu toco a minha empresa e toco lá o estágio. Eu pagava para trabalhar, literalmente, mas eu queria aquela experiência, sabe? Eu agradeço muito a minha eu do passado por isso. E eu não sabia de onde que vinha. Minha mãe falava, porque assim, era na rodovia, né, era no centro industrial. Eu tinha acabado de tirar a carteira de motorista e caminhão, e minha mãe, você vai trabalhar lá naquele lugar que é longe. E eu falei, mamãe, mas é uma multinacional, não sei o quê. E aí eu pagava para trabalhar no final das contas. E quando eu percebi, a analista que era minha chefe, ela acabou saindo para outra empresa. E eu tive muito, no mercado a gente fala desse senso de dono, né, que é uma das soft skills que o mercado pede. E eu me sentia muito dona da minha área, sabe? Eu ficava pensando, e eu tinha uma líder fantástica, eu sempre falo, mas isso é um tema para outro podcast, que é a liderança, né, o quanto é importante a gente ser mentorado por bons líderes. E nessa época que eu era estagiária, eu ficava pensando, poxa, eu não posso deixar isso pra Tami. Porque eu sei que ela tem outras coisas para tocar e eu comecei a ter esse senso de dono, de fato, e aí eu fui promovida. E eu tinha cargo, assim, era basicamente como se fosse um head ali da própria área, sabe? Porque daí depois eu tinha uma analista sênior que respondia para mim, ela tinha o dobro da minha idade, mas eu acabei sendo efetivada com 4 meses ali.
E, nossa, o que eu viajei, e nessa época foi a minha escola, porque eu trabalhava com desenvolvimento de pessoas, recrutamento e seleção, recrutava agrônomo. Tinha dias que eu tava, sei lá, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, e eu ia pro Pará. Então, e mais uma vez, né, sozinha, mulher, com 19, 20 anos, no meio... O agro, ele é muito machista, eu sou fã do agronegócio, mas tinha pessoas que reprovavam o candidato porque olhava assim, o cara não sabe nem limpar a própria fivela, vai cuidar de uma lavoura? É um lugar muito machista, o agronegócio. Eu conheço o Mato Grosso inteiro ali. E ali era, tipo assim, era a galera de bota mesmo, e falava, você nunca viu nem um pé de soja? E o tempo todo, aí vem linkando também com a questão da ansiedade. Eu tinha que me comportar como uma pessoa mais velha, porque, tudo bem, o carinha de menina, chegava mas lá... personalidade, né? Exato, Uma e é o ser imponência. autêntico, porque eu tinha muito medo de ser arrogante. Então as pessoas olhavam e viam, uma menininha, essa guria de 20 anos está fazendo aqui, vindo dar treinamento para a diretoria. Só que da maneira que eu aprendi a me portar e transpassar o meu conhecimento, eu comecei a adquirir respeito. Então, onde eu ia, eu sempre tinha feedbacks positivos. Eu que implantei os indicadores, né? E um dos indicadores que eu tinha era de satisfação interna do meu cliente, né, de quem eu atendia internamente. E era de 9,33, é um indicador quase utópico. Mas vem um pouco daquilo do carisma, vem o jogo de cintura, a necessidade de se adaptar. E num segmento extremamente machista, que é o agronegócio, eu consegui ter o meu espaço. Eu consegui ter respeito e consegui entregar aquilo que eu tinha para entregar. Então, era treinamento, eu fiz um negócio que se chamava Bíblia do RH, brincava, porque era um manual de treinamento para líderes. E foi onde eu fui também aprendendo mais a lidar com as pessoas em suas diversas situações. Muito jogo de cintura. Eu tive que ouvir a lei. Você tem 20 anos? Tenho. A sua idade é o tempo só que eu tenho de experiência. E era o que me dava gás, energia de ir lá e provar assim, tá bom, legal, você é bom na sua área, eu sou na minha, e tá tudo bem. Mas foram vários desafios que eu fui passando e também gerava aquela ansiedade, né? De tipo, putz, eu vou para uma cidade que eu nunca, não tinha ido ainda. Você sabia lidar com isso quando alguém falava isso, né? Sabia, eu não sei, aí é onde eu falo mais uma vez, Deus. Porque eu sabia que ali eu não tinha inteligência emocional, digamos assim, uma garota de 20 anos, né? Que eu já era uma mulher. Eu tô me acostumando agora a entender que eu sou uma mulher de 23 anos. Porque internamente eu ainda tinha as minhas questões. Mas desde essa época, Lei, eu tinha que me posicionar para que as pessoas pudessem entender que sim, eu merecia respeito e saía de lá com os melhores feedbacks, e jantava com diretoria e tudo mais. E assim, fui conseguindo lidar. E aí é onde eu falo, foi Deus realmente que me direcionou, que esteve comigo ali o tempo todo, porque realmente razão não tinha. E você hoje está atuando em que área? Você tem a sua empresa? Tenho, algumas. Então, conte um pouco do momento atual. Perfeito. Foi pouco tempo depois que eu acabei saindo dessa empresa. Ela foi vendida por um grupo japonês, tiveram várias mudanças. E daí foi no meio da pandemia. Eu tinha um mentor, que aí, mais uma vez, a importância de ter boas pessoas, bons líderes, né, ali te inspirando. E o Ricardo, ele foi a pessoa que me fez... Eu fui num curso dele, que eu tinha sido convidada. Ele é o guru da PNL, assim. E nesse dia eu terminei meu noivado. Eu decidi que eu ia virar o ano de 2020, eu não ia continuar trabalhando no mesmo lugar. Foi assim, sabe aquela pessoa que quando você conhece, dá um choque, assim, na sua vida, que você... Vira uma chavezinha. Exatamente. Eu era super contra coach. Não que ele seja coach, mas tipo assim, esse negócio de abraçar a árvore, pular, eu não curtia muito. Mas foi realmente uma virada de chave que eu tive. E aí, juntos, nós montamos uma empresa que, inclusive, foi citada pela Cris Arcangeli, lá do Shark Tank. E foi muito gratificante para mim, porque ela falou assim, nossa, geralmente eu não costumo falar isso, mas o plano de negócio de vocês não tem um defeito, né? Foi a primeira vez que isso acontece. Então, idealizei a Singulari. Nessa época, hoje ela se tornou uma agência, que é uma agência especializada em branding para LinkedIn.
específico para isso. A gente atendeu de startup do Vale do Silício, até pessoas, influencers da SAP. Quem manja de tecnologia vai saber o que eu tô falando, mas são cases realmente relevantes, assim. Mas a Singularity foi no sentido de trazer treinamentos comportamentais, PNL, venda consultiva, né? Tudo associado à neurociência, né? Como você vender mais, tendo um comportamento mais focado no teu consumidor, enfim. E aí, chegamos a ter uma equipe de mais de 10 pessoas também. Isso foi no meio da pandemia e foi fantástico. Mas caminhos diferentes. Eu sempre tive o pezinho tech, o pezinho tecnologia, e o Ricardo, ele tem o dobro da minha idade. Então, ele é o cara mais do relacionamento, é o cara que gosta mais de estar presencial. Eu gostava já de trabalhar remoto, porque eu passava muito tempo remoto no meu emprego, né? Então, eu passava muito tempo viajando. E aí, beleza, a gente virou 2021... Acabei transformando a Singularity numa agência, já me dava uma rentabilidade muito bacana. Só que contratos e contratos a gente vai conhecendo pessoas incríveis. E aí é onde eu vejo Deus também todos os dias. Hoje até quando um cliente vem fazer uma crítica, é sorrindo. Os meus clientes hoje, ali, eles são os maiores. Eu não preciso nem de equipe comercial, porque eles fazem propaganda, assim, de uma maneira que... E eu sou muito grata por isso. E aí, pezinho tech, mais dentro do ecossistema de startups e tudo mais. E aí, eu sou mentora também, eu faço palestra. E fui conhecendo gente. Eu sempre falo que networking é a ferramenta mais importante da vida de um profissional, independente da área. As pessoas... Eu ainda falo que network vale mais do que eu tenho na conta bancária. Sempre é bom alguém devendo um favor, não é? Porque quando a gente conhece... Network é tudo, né? Network é tudo no meio do negócio, né? Uhum. E eu brinco que hoje é minha principal profissão é conhecer pessoas que conhecem pessoas e integrá-las, sabe? Porque eu sempre tenho uma conexão ali, enfim, e os negócios, eles são gerados assim, né? E às vezes a gente vai ligando pontos sem interesse algum, mas no final que liga os pontos, a gente está construindo uma rede, abrindo uma empresa. Exato, e às vezes sem intenção pontos. Alguma. É só tipo, tem alguém que eu conheço que pode ter fit, eu não espero nada em troca. É aquilo, aprendi muito na vida de não esperar nada em troca, porque eu sei que o universo, ele dá pra gente aquilo que a gente dá. Nós estamos num processo dessa corrente de ligar pontos. O Tafkiá, que eu trouxe aqui, que é um líder de uma aldeia indígena, fica hospedado na casa do Emerson e da doutora, e aí... o Emerson chegou até mim, a gente descobriu uma afinidade incrível, parecia que dois irmãos que já em primeiro olhar se reencontraram. Aí, olha só, aí já está você, aos pontos, são vários pontos se ligando, vindo. Ainda tem uma coisa que eu acho muito gostosa, que vindo de uma espiritualidade, que está vindo de um índio xamânico, que vive numa aldeia, que vem de vez em quando para o Rio de Janeiro para poder vender seu artesanato. A gente já é a ligação desses pontos aí. Olha de só, um network. E é incrível, né, como isso vai acontecendo e de repente a gente vai encontrando pontos de conexões que vão gerando outras. Aquilo que a gente estava falando antes de começar a gravar, eu falei, tem uma pessoa que eu tenho que te apresentar. E não é com o interesse da Juliana. É tipo, putz, faz sentido. E depois quando você vê, gerou uma coisa tão esplendorosa e aquela pessoa tem aquela gratidão por você, putz, pra mim tá mais do que pago, sabe? É o que me move. E aí, bom, mas voltando a falar do que foi acontecendo, foi exatamente isso, o networking foi crescendo, e lá no LinkedIn, por exemplo, é a minha principal ferramenta de trabalho. Quando as pessoas falam, a menina de 23 anos não usa Instagram, olha, os meus negócios, eles vêm pelo LinkedIn. E aí, nesse meio tempo, eu também conheci a Dani, e a Dani, ela era minha fornecedora, a gente fazia uma collab, na verdade. Ela falou assim, porque assim, eu tive uma outra área cinzenta na minha vida, eu fui sequestrada. Nisso eu já tinha mudado para Curitiba, passei por isso, tive que voltar um pouco para minha mãe. Como eu falei, mãe geminiana, não dá para ficar muito tempo perto. E daí, quando eu tava voltando, ela me propôs, falou assim, Ju, você não quer, sei do teu networking, na região sul e tal, não quer abrir uma filial comigo? Eu falei, bora. E aí conheci Emerson, por exemplo. E a Emerson tá com a gente há quase 2 anos. Mas que seria filial de qual empresa? Da Colmeia Social, que a Colmeia Social, ela já existia porque a Dani sempre teve esse lado. O social, ele não vem por acaso. A Dani, ela sempre foi apaixonada, a Dani, minha sócia, maravilhosa, sempre foi apaixonada pelo lado do impacto social, do voluntariado, também da espiritualidade.
E já existia em Fortaleza há 2 anos. E ela era minha parceira. E ela falou, Gil, você não topa abrir uma filial da Colmeia? Eu falei, claro que sim, vamos. E eu nunca tive medo. Isso é uma das coisas legais que eu também acho que é Deus. Acho não, eu tenho certeza. Eu me sinto muito amparada por Deus o tempo inteiro, de que eu só ouço a vozinha, vai, não precisa ter medo, vai. E eu simplesmente fui, e continuei indo. E aí com 1 mês a gente já tinha 9 clientes. E, putz, tá dando certo isso, né? Então vamos continuar. E aí dos meus clientes é aquela rede também, que eu fui indicando um, indicando outro. E agora nessa minha vinda ao Rio, olha que engraçado. O Emerson, né, que nós conhecemos em comum, ele veio através de um outro cliente meu, que veio através de uma outra pessoa que eu tinha conhecido pelo LinkedIn. E aí eles foram indicando. Os pontos. Aí ontem, depois de 2 anos, fui conhecer esse meu cliente, que indicou o Emerson, indo para outro cliente que a gente acabou de fechar aqui no Rio, aqui na Barra também. E depois de 2 anos, que a gente não se conhecia pessoalmente, fizemos vários negócios juntos, fomos fechar um contrato ontem aqui na Barra. E foram pontos de conexão, assim, muito engraçado, né? E aí, o outro que também acabou conhecendo me mandou mensagem, falou assim, como é que tá sua agenda amanhã? Vamos tomar um café? E, cara, isso é incrível, sabe? E é isso que me move, que me motiva. Aí, na Colmeia também, principalmente na filial de Curitiba, a gente trabalha muito dentro de tecnologia. E aí, eventos e mais eventos, contas e mais contas. No meio disso, eu fui chamada para assumir uma posição, né, numa startup chilena que estava abrindo filial em Miami. E aí, em recrutamento também. Falei, tá, meus negócios, Singular tá aqui, Colmeia tá aqui. Quero voltar a falar inglês todos os dias. Eles estavam abrindo toda a Business Unit, né, em Miami. E isso eu achava demais no meu trabalho, porque eu recrutava desenvolvedores. E esses desenvolvedores estavam aqui no Brasil ou na América Latina para empresas desde a Nova Zelândia, New York. Tinha dias que eu entrava em call, tinha uma pessoa da Rússia, tinha uma pessoa de St. Petersburg, tinha uma pessoa do UK. E isso eu achava fantástico. E aí foi onde eu entrei num negocinho que se chama Web3. Que o Web3 é basicamente um modelo de internet descentralizado. E é uma coisa engraçada que eu estava vendo no vídeo do Bill Gates esses tempos, ele tentando explicar como a internet funcionaria em 1992. Ele tentando explicar, é uma coisa que não se explica. E aí eu vi o movimento da galera, né? A gente quer contratar desenvolvedor pagando em dólar, ou euro, ou criptomoedas também. E aqui no Brasil a gente tem poucas pessoas que falam inglês, né? Mas a gente tem um déficit de mais de 5 milhões de profissionais de tecnologia hoje, com um monte de posições em aberto para serem preenchidas. E aí eu pensei, a fome, a vontade de comer. Mais uma vez, eu sou empreendedora, né? Então, assim, por mais que nessa startup eu tivesse muita liberdade, muita autonomia, mas existem algumas coisas ainda que não tem fit, sabe? Principalmente pela minha sensação de tipo, cara, se dá para fazer mais, eu vou fazer mais. E eu tinha algumas limitações. Mas com esse mercado global, fazendo call com a galera que estava na África, não sei onde, não sei... Sim. Eu achava isso fantástico, me sentia muito importante. E aí eu percebi que existia foi aquela... Opa, tem uma oportunidade de negócio aqui. Em como você consegue ajudar as pessoas. Porque, por exemplo, se você pega hoje uma mulher e fala para ela que através de tecnologia a vida dela pode mudar. Pô, Ju, mas como? Tecnologia é uma área extremamente autodidata. Sim. Eu, por exemplo, até hoje, nunca ninguém me cobrou um diploma. TI também, eu contratava PA, ganhando 15 mil reais com 21 anos de idade. E fazendo drama ainda, porque eu não quero 13 mil, vem e negocia pra mim 15. Então, assim, aí trazendo pro lado feminino, né? Que é a bandeira que eu mais levanto hoje em dia. Se você fala pra uma mulher que ela, se dedicando ali, estudando 4, 6 horas por dia, montando um portfólio, ela consegue um salário inicial de 5 mil reais, se tornando essa mulher independente financeira, por exemplo, ela não precisa ficar apanhando do marido todas as noites pensando de tipo, cara, o meu filho, eu vou ter que aguentar isso aqui pelo meu filho. Ela pode ser independente. Ou até se não estiver apanhando, vivendo infeliz. Vivendo infeliz, porque é dependente financeira. Sim. Então, se você fala e você mostra isso, porque... Basicamente, para você trabalhar com tecnologia, você precisa de um celular e acesso à internet. Sim. Tudo bem que eu sei que tem áreas ainda no Brasil que não chega a isso, mas
o que foi que eu pensei? Aquilo que a gente estava falando de propósito. Às vezes, no nosso propósito, não é uma missão extraordinária, divina, que a gente vai mudar o mundo. Mas, às vezes, a gente pode, através do gift que nos foi dado, mudar o nosso meio. Então, tudo bem, pode ser que eu passe o restante da minha vida e eu não consegui levar para todas as camadas da sociedade. Mas até onde eu conseguir alcançar, eu vou, porque é algo que eu verdadeiramente acredito. Então, quando a gente fala, por exemplo, para um piá desse que está na comunidade, que as duas únicas opções dele é ou ser traficante, ou trabalhar por traficante, ou então ter uma vida medíocre a vida toda, e falar para ele que, cara, tem uma inteligência artificial gratuita na internet, que se você colocar um script, ele cria um NFT. E esse NFT, você pode vender, sei lá, cara, 5 mil reais. Eu posso estar falando grego para algumas pessoas, mas o Neymar, ele popularizou o NFT, né? Sabe aquele macaquinho que tá no perfil do Neymar? O NFT é um token que você pode monetizar isso, né? E vender em diversos tipos de marketplace. Então, se você fala para esse piazinho da comunidade que ele pode trabalhar em algo legal, que envolve criatividade, que ele pode ter um portfólio, ele pode sair daquela situação que ele tá, que às vezes a gente acha que a pessoa tá fadada a isso, esse é o destino. A não ser que ele seja um Neymar extremamente fora da curva. Que aí dá mais visibilidade. Que são os casos que acontecem 1 em 1 milhão. E se você fala para ele que putz, se esforça aqui, eu vou te dar o caminho, eu vou te dar para onde você precisa ir. E que ele pode mudar a vida não só dele ali, mas da família dele inteira. Entende? E aí eu falei, putz, é aqui a minha vocação. Aí lembra que eu falei de comunidades lá atrás, quando eu tava falando da primeira empresa? Você fala piá. Piá, então é uma coisa que eu aprendi em Curitiba, é menino, é... É isso que eu quis dizer, tá, gente? Ela não tava falando de TI, PA. Piá é o jeito carinhoso que ela fala de um menino já com experiência em TI, alguma, né, informática. É piazinho, na verdade. É menino, é um menino. Guri, um adolescente. Um garoto. Continua na linha de raciocínio. Perfeito, mas obrigada pela tradução. Tá. Então, e aí foi onde eu descobri de fato a minha vocação. Lembra que eu falei de comunidades? Cara, e se eu juntar essa galera toda e dar informação, e dar principalmente educação financeira, porque é outra coisa que a gente também não aprende no ensino médio. Porque também não adianta você pegar esse garoto, esse menino, e dizer, tá, se teu salário inicial vai ser 5 mil reais. E ele não ter educação financeira e falar, então se eu tenho 5 mil reais e um cartão de crédito com 5 mil de limite, eu ganho 10 mil. Vai gastar. E vai gastar 15. E tudo mais. Exato. E aí o nome vai para SPC, Serasa, não sei o quê. Então, também tem esse viés da educação financeira, né? De, ok, tanto aqui você investe, são esses tipos de investimento que você pode fazer. Aqui você investe em si mesmo, faz um curso, faz um intercâmbio, faz uma aula de inglês, enfim. Então, tem isso também. E aí foi onde eu não posso dar muitos detalhes do que eu estou aprontando agora nesse momento. Porém, tem aí um projeto muito relevante, vai ser o primeiro da América Latina em blockchain, que é essa forma, é onde tudo começa, digamos assim, dessa... Você com certeza já ouviu falar em metaverso, né? Já. Perfeito. A gente está falando dessa vibe. Então, o blockchain é o que faz o universo, o metaverso, ele poder acontecer. Porque é onde você consegue trabalhar, por exemplo, com criptomoedas e modelos descentralizados. E aí, vem vários termozinhos que ainda são buzzwords, digamos assim, mas é uma realidade que está acontecendo. Quando a gente fala principalmente de mercado global, porque como eu estava nessa startup lá de Miami, tendo contato com a galera do mundo inteiro, e veja só, toda essa galera, ela está se inclinando para contratar no Brasil e América Latina. Por quê? Eles deixaram de contratar desenvolvedores na Índia por causa do fuso horário, e também porque o inglês do indiano, ele vem muito carregado de sotaque, não que o nosso não, mas é mais fácil de você lidar. E aí... Por exemplo, se você for contratar um UX designer em Nova York, você vai pagar mais ou menos uns $8 mil para ele, e ele não vai ser aquele cara tão bom. Se você contrata na América Latina, por exemplo, a maior parte das empresas desse nicho estão em Nova York, que é 1 hora só de time zone de diferença para São Paulo. E aí você contrata, por exemplo, com $4 mil, quanto que tá o dólar hoje? 5,16? 5 e pouco, 5 e um pouquinho mais. Mas vamos lá. Então, vamos fazer uma conta de padeiro. Conta de padeiro.
cara vai ganhar uns 22 mil reais. Isso. Com 22 mil reais, quem que você conhece hoje que ganha 22 mil reais trabalhando de casa, de meia ou de pantufa? Eu costumo falar de pantufa, que pode trabalhar de onde quiser. Eu tô descalço, eu não tô de meia, não. É verdade, né? Então, você tá raiz aí, bem Steve Jobs. Mas se você fala, por exemplo, para um cara desse, que a única coisa que ele precisa fazer, a única, né? Aquela tal da sorte. Não que tecnologia não tenha que ser estudada e tudo mais, mas é algo muito autodidata, vai no seu tempo, você não precisa passar 5 anos numa faculdade, pegando um ônibus lotado para pegar um diploma. E que ele pode trabalhar ou de casa de pantufa, ou de onde ele quiser, com o notebook no colo, de frente para a praia. E parece coisa utópica, gente, a minha bolha, né, pelo menos. 80% dos meus amigos trabalham assim. E aí, por exemplo, tem o que que ter responsabilidade, óbvio, né? Por causa da liberdade que tem, mas botar padrões de tal hora eu vou trabalhar, ter de manhã eu vou acordar, ter disciplina. É super segue na sua linha de importante. raciocínio, a disciplina. Mas a disciplina é super importante, Sim. só que parece que essa galera já vem se educando, né? E aí, o que é o movimento das empresas de fora olhando para a América Latina? Argentina, México tá na América do Norte, né? Mas tem uma mão de obra mais barata, digamos assim. Brasil, os gringos falavam sempre para mim, se pudesse ser um brasileiro, porque eles são uns ótimos problem solver. Muito criativo para resolver problema. Aí eu tinha vontade de falar assim pro gringo, cara, a gente nasceu no Brasil. Se a gente não souber fazer isso, Se virar nos 30, fazer mágica, problemas, a gente não sobrevive. Exatamente. Então, os gringos gostam de trabalhar com brasileiro, porque a gente... eles falam, eu prefiro o brasileiro. Então, por exemplo, só que eu vejo que ainda não é todo mundo que sabe disso, entende? Ainda existem bolhas. Então, ok, 80% dos meus amigos trabalham assim, mas e se a gente alcançar mais pessoas? E explicar que, putz, você com 25 anos, se dedicando, estudando, aprendendo inglês, isso é o que eu sempre falo. Todas as vezes que os meus amigos perguntam para mim sobre carreira, eu falo, aprenda inglês e estude tecnologia. É as duas coisas que eu mais repito na minha vida. Então, se você conscientiza um cara desse, de que, poxa, com 25, 26 anos, pode estar ganhando $4 mil, com 2 aninhos de experiência, gente, olha a proporção disso, né? Então, existe a fome e a vontade de comer. A gente só precisa mostrar para as pessoas que têm vontade de comer que o alimento tá ali. Tá ali. Sabe? Então, foi assim onde eu me encontrei. Todos os meus projetos hoje, né, pelo menos aí 95% deles é focado no ecossistema de startups, é focado em tecnologia, focado em levar educação, não só em termos de tech, mas educação financeira também para essa galera. E o quanto mais a gente puder aumentar isso e proporcionar para essas pessoas um caminho, não sei se esse é o propósito final, mas eu acho que eu encontrei um caminho, sabe? Então é bem isso, Ale. É isso que eu faço hoje. Tem um bordão que o importante não é onde vai chegar, né? E sim você curtir o caminho, né? Admirar o caminho, né? Que é o que você faz em todas as suas áreas de trabalho. E é isso. É muita informação. Eu vou sair daqui e vou conversar com ela pra gente ter alguma sociedade, alguma parceria, alguma coisa. Podemos conversar, adoro um business talk. Mas é isso, Ale. E aí, mas sabe o que é o grande plus? É porque de nada adianta tudo isso se a gente não entender por que a gente tá aqui, por que a gente tá vivo. Então, o último ano, principalmente, foi um ano em que eu me espiritualizei. Você me viu falando de Deus aqui, mas não é um Deus cristão, um Deus da igreja evangélica, católica, nem nada do tipo. Como eu te falei, eu sou taurina, com lua em touro, mercúrio em touro. Até brinco que a astrologia é o terraplanismo socialmente aceito, mas é algo que eu acredito e não me pergunte por quê. Eu só acredito. Não, mas quando você fala em Deus, eu vejo uma pessoa de fé. Uma pessoa que vê uma luz, que tem uma direção, que segue a sua intuição, tanto positiva quanto negativa. Vou por aqui. Não vou não tem uma energia boa. É isso, é fé. Eu vejo dessa forma. Eu tenho percebido que tudo isso faz sentido por causa da fé, entende? Sim. É exatamente o que eu tenho. Se você perguntar para mim o que é o diferencial, digamos assim, para mim eu tenho entendido que tem um versículo da Bíblia que eu gosto muito, né? Que ele fala que existe um propósito para tudo debaixo dos céus.
E eu combo com aquele do... que é Coríntios, eu vou esquecer o capítulo, mas que ele fala sobre aonde está você colocar amor naquilo que você faz. Então, eu acredito, Ale, que o amor, ele salva as pessoas. Eu não tô falando do amor romântico, eu tô falando do amor genuíno, da entrega, o que Jesus veio fazer na Terra. Jesus, eu acho um cara incrível, assim, se você perguntar qual é o meu maior ídolo, ele veio, né, para mostrar que você pode viver uma vida e que você não precisa viver em extremos, sabe? Você consegue ter um equilíbrio. E Jesus, ele pregava o amor, ele pregava a humildade, ele ia contra o ego, ele se sacrificou sem receber nada em troca, porque, putz, ele já era filho de Deus. O que mais que Jesus poderia fazer? Sabe? Ele já tinha o título maior, então ele não ia receber nada em troca da humanidade. Mas ele se sacrificou, ele ensinou pessoas. Então, eu sou a maior fã de Jesus que existe. Juro pra você. E o que eu percebi que mudou do último ano pra cá? Eu tenho olhado muito mais para essas questões espirituais. Eu procurei no budismo, eu procurei na Umbanda, no espiritismo, em todas as frentes possíveis. Mas não fixa em uma só, não. Navega por todas e eu tô aí me você descobrindo. vai se encontrando, vai se descobrindo. Eu brinco que eu vou pegando o melhor que eu encontro em cada uma, sabe? Do budismo aí. eu gosto disso aqui, eu pego aqui. E tenho trazido para construir a minha personalidade. Uma vez eu tava conversando com um amigo que ele é muito fera em filosofia. E a gente tava falando assim, cara, tem um monte de gente incrível, né? Mas nem todas as pessoas incríveis que ganham Nobel, por exemplo, se tornam um Isaac Newton, um Einstein. Sim. O que tem de diferente nessas pessoas? E eu falei assim, Renata, eu acho que essas pessoas, elas seguiram a sua própria essência. Sabe? Elas seguiram aquilo que elas acreditavam e elas foram até o final. Einstein, ele não tava nem aí pra como ele ia sair na foto, se ele tava arrepiado. Ele acreditava na ciência. E ele foi até o final. E todos esses grandes ícones, todas essas pessoas incríveis, de fato, que passaram pela Terra, eu percebo que elas têm isso em comum. Tem uma máxima da PNL que fala que você é a soma, né, o produto das 5 pessoas com quem você mais convive. E eu tenho a minha teoria de que também você é a soma das 5 pessoas com quem você mais se inspira. Porque se você se inspira em alguém é porque você tem algum tipo de afinidade. Então, todas as minhas inspirações hoje, as pessoas que eu tento manter perto e que têm me ajudado muito nesse meu processo de evolução e que me deixa mais próximo do que seria o meu propósito, é exatamente essa junção, sabe? A lei de pessoas que, se elas têm a escolha de fazer o neutro, o bem e o mal, elas escolhem fazer o bem. São essas pessoas que eu quero estar perto. Sim. São pessoas que também estão na sua jornada, também estão tentando se descobrir, se autoconhecer, porque Jesus falava, ama o próximo como a ti mesmo. Eu demorei muito tempo. Eu fui entender isso esse ano. Sempre repetia, mas não fazia sentido pra mim. Quando a gente se ama, a gente tem finalmente a capacidade de amar a outra. E não é aquelas coisas de livro de autoajuda. Mas é tipo assim, eu faço com o outro o que eu gostaria que fizessem comigo. Então, relacionamentos. Se eu tô numa fase que eu gosto de outra pessoa, eu gosto do meu ex-namorado, por exemplo, né? E aí eu me envolvo com uma pessoa pra suprir uma carência, um buraco. Putz, eu não gostaria que aquela pessoa fizesse isso comigo. Então, eu a libero pra que eu não deixo aquela energia presa em mim por causa de ego, de carência. Eu libero para que ela possa encontrar alguém que verdadeiramente ame. E eu acho que isso é o amar o próximo como a ti mesmo. Sim. É a gente ser inteiro, ser completo, porque não adianta a gente querer ajudar todo mundo se a gente não se ajuda. Então, às vezes, o amor que a gente tenta dar para as outras pessoas, primeiro a gente tem que dar para si mesmo. Se cuidar, estar inteiro, entender, se autoconhecer. Porque isso é fundamental, né? Você tá bem consigo mesmo, você saber lidar com tudo, e aí a sua relação com o próximo, com os problemas, com tudo, ela fica bem mais fácil, né? Exato, só que as pessoas querem fazer o caminho inverso. E não alimentar o que no início você chegou a conversar, chegou a falar. Eu trabalho muito a minha cabeça para não alimentar vingança, ódio, porque isso daí vai matando quem está sentindo. Não o próximo. O próximo nem sabe. O próximo faz a merda. Aí você fica alimentando vingança e ódio. Isso faz mal pra gente. Pro nosso coração. Faz mal pra gente. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, que eu até entrevistei, a Pri Benite,
E aí ela estava contando a raiz do yoga era somente a posição e a meditação. E conforme foi evoluindo, já que você fica algum tempo meditando, por que não se alongar também? Porque eu falei para ela, pô, eu sou todo encurtado porque eu fiz judô quando eu era garoto. Aí ela falou assim, você pratica yoga? Porque eu falei para ela, poxa, eu acordo, eu não gosto de acordar. Se eu tenho um compromisso, 6, 7 horas da manhã, meu despertador toca às 5. Mas que exagero! Sim, porque eu tenho a minha rotina, eu tenho as minhas plantas que eu gosto, eu tenho meus bichinhos, eu tenho a minha rotina. Eu gosto de acender um incenso em casa, por mais que eu saia, ele vai continuar queimando. E eu tenho a rotina de colocar um mantra, uma música xamânica, alguma coisa bem calma, deitar e, tipo, me preparar para sair. Ela falou, você está fazendo yoga? Porque a yoga raiz, pô, o indiano sentava e meditava. Aí depois que veio... Questão da flexibilidade. Hoje em dia, eu falo para ela, eu não pratico, mas eu gostaria muito porque, pô, você trabalhar meditação, respiração e alongamento é maravilhoso. Mas a raiz era só isso daí. E uma das coisas que hoje eu procuro passar para o meu filho e para as pessoas é, pô, não alimenta vingança e ódio, vai fazer mal para você. Exato, você se engasga com aquele sentimento. Então, aí a gente aprende a canalizar isso de outras formas, né? Então, tem gente que faz o yoga, tem gente que anda de bike. A gente vai aprendendo a liberar aquela energia ali. E antes eu não dava tanta atenção pra isso, sabe? Eu achava que as coisas que aconteciam comigo era coincidência. Uma coisa engraçada, né? O nome do meu melhor amigo é Renato. A gente tem uma conexão assim, sabe? Eu nasci no dia 14 de maio. Ele nasceu no dia 14 de março. O nome da mãe dele é Cláudia. O nome da minha mãe também é Cláudia. Eu comecei a minha terapia com o meu terapeuta novo, que ele é fantástico, né? A psicanálise. No dia 14 de outubro. O meu terapeuta se chama Renato. O meu melhor amigo é pisciano. O meu terapeuta é pisciano. A minha sócia é pisciano. O marido da minha outra sócia se chama Renato. E eu cheguei pro meu terapeuta esses tempos e eu falei assim, Renato... Essas coincidências que acontecem na minha vida, cara, eu não aguento mais. Não existe. Aí ele falou assim... acaso. Ele me soltou a frase sensacional, assim, Juliana, até quando você vai vir aqui na sessão, me contar esse monte de coincidência? E quando é que você vai começar simplesmente a seguir o seu coração, ou o que você chama de intuição, já que você diz que é tão forte? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Eu falei, caramba, isso Te colocou para refletir. Exatamente. Ele falou assim, eu tenho um desafio pra você. Segue a tua intuição. Essa semana, a partir dessa semana. Não tive terapia com ele ainda, porque coisas do destino não conseguimos agenda. Eu tô aqui, seguindo a minha intuição. Entende? Conhecendo você, gravando esse podcast, eu parei de questionar. Vem pro Rio de Janeiro gravar o podcast? Putz, eu poderia... ai, meu Deus, mas será... Ai, tem tanta coisa, tô tocando lançamento de startup, o negócio todo. Estrategicamente, por exemplo, pro meu negócio, talvez eu tivesse que estar lá focadinha. Eu falei, eu vou. Não sei, eu vou. E foi o desafio que ele colocou pra mim. Siga a sua intuição. Pare de ser tão racional. O tempo todo parece que a gente quer a gente, né? Mas eu tô falando eu. Racionalizar tudo que acontece com a gente, por que acontece, e aí começa, e aí fica aí aquele coração na razão. Falou, siga a sua intuição, o que você chama de intuição. E na próxima sessão você me conta como é que foi. Eu tenho tanta coisa pra contar pra ele que eu acho que eu vou precisar de umas 2 sessões. Aí você pegou o avião e veio pro Rio, né? Exatamente. Quando eu chegar pra ele, falar assim, Renato, fui pro Rio... Ele falou, o quê, Juliana? Calma! E pra mim você falou que vinha e ia voltar no mesmo dia. Ju, pra eu puxar um pouquinho o caminho pra gente... Você vai ficar no Rio mais alguns dias? Eu lembro então, do pra áudio. gente encerrar aqui, eu te levar num terreiro de Umbanda, também tem um terreiro de Candomblé que eu quero te apresentar, no meu Babalaô de Ifá, te levar no Templo São Miguel e também a gente conhecer o xamanismo lá no Sandro e na Carol. Deixa um recado aqui para a gente caminhar para o fim, que a gente tem muito terreiro, muita espiritualidade para rodar aí nesse Rio de Janeiro. Amém. E Deixa algum isso. recado seu que eu acho que é muito importante
uma empreendedora, empresária tão jovem e vencedora, eu acho que vale a pena você deixar o recado para, poxa, vou fazer o meu filho de 17 anos assistir o seu programa, né? Com certeza. Sem pressão, sem pressão. Eu vou falar, assiste que, vale a pena. É uma reflexão. Mas deixa uma mensagem, deixa de coração aí o que você pode... Você sabe que você faz a diferença. Então, como uma autoajuda, como a viradinha de chave. Ok, eu acho que o que eu tenho para falar de final, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, é que siga seu coração. Siga a sua própria essência. Às vezes a gente está num mundo em que a gente quer se adaptar tanto, porque o ser humano ele tem medo de ficar só. O ser humano, ele tem medo, no final das contas, por mais de todas as armaduras que a gente veste, de autossuficiência, etc., o ser humano, ele, às vezes, vive numa vida infeliz porque ele não é quem ele realmente é. E se cobra a perfeição. E cobra a perfeição. Então, gente, siga a sua própria essência, sabe? Siga o seu coração, faça as coisas que você gostaria de fazer e vai e põe teu coração em tudo. Constância, disciplina naquilo que você acredita, no teu propósito, nos teus sonhos, porque se não for você, não vai ser outra pessoa. E em algum momento você precisa iniciar. E se você se perguntar por onde, ouve a vozinha que tem aí dentro. Segue a tua essência, não tenta ser uma pessoa que você não é. Eu não sei por que eu tô falando isso, mas talvez alguém precise ouvir isso. E é isso, é esse o recadinho. Siga a sua própria essência. Juliana, você tem 23 anos? 99, 14 de maio de 99. Tira uma foto dali, abrindo aqui comigo. E vamos conversar sobre negócio. Vamos, com certeza. Tá bom? Porque eu sempre investi em marketing pessoal também. Eu me lembro que fim da década de 80 e de 90, eu já tinha folder em 3 dobras, com verniz localizado. Enquanto as pessoas levavam um portfólio, eu deixava um folder dobrado, fiz cartão, tudo. Vamos conversar de negócio? Vamos sim, com certeza. Eu sendo um leão velho, eu não como grama nem capim. Ainda tenho muita coisa para conquistar nessa vida e eu preciso de uma parceira com 23 anos, assim, cheia de energia e vigor, inteligente. Que assim seja. Saúde, paz e amor pra gente. Gente, foi maravilhoso conversar com essa menina mulher de 23 anos, empresária, empreendedora, que não está satisfeita, não está na zona de conforto, quer crescer mais, mais e mais, que isso sirva de exemplo para todos nós, inclusive para mim e para outras pessoas mais velhas. Isso é um exemplo que a gente tem que seguir. E o Brasil tem muita gente assim. Muito obrigada, Ali. Agradeço a sua presença. A sua viagem não foi à toa nem em vão para o Rio de Janeiro. Muita coisa boa, prosperidade, saúde, paz, amor, abundância. E vamos rodar que a gente ainda tem uns lugares aí no Rio que eu quero te levar, tá bom? Vamos! Um beijo! Gente, fica por aqui mais um Fotocast com essa coisa linda, essa leoa. Muito obrigada. Beijo, valeu, gente!